Olá, a paz do Senhor. Me chamo Jorge Luiz e hoje daremos início a uma série de vídeos com o tema Pensando sobre Deus. Nesta série de vídeos, nós estaremos abordando os atributos de Deus. É de fato que nós não poderemos, em uma série de vídeos, esgotar todo o assunto, pois é um assunto muito amplo, um assunto muito profundo. Mas dentro da palavra de Deus, nós encontramos alguns atributos de Deus. E é nestes atributos que nós iremos meditar durante esta série. Bom, por que devemos pensar corretamente sobre Deus? É claro que este assunto, o pensamento correto ou incorreto sobre Deus, está diretamente ligado à nossa vida cristã, à nossa vida prática, à nossa vida diária. Também está ligado ao nosso ensino, àquilo que estamos ensinando às pessoas, aquilo que nós estamos pregando. E também está diretamente ligada à nossa adoração. O pensamento correto ou incorreto sobre Deus está diretamente ligado a estes três assuntos: a nossa vida diária, a nossa vida prática cristã, ao nosso ensino, à nossa pregação e também à nossa adoração. Quero iniciar dizendo sobre a concepção, o entendimento errado sobre Deus. No capítulo 32 do livro do Êxodo, a Bíblia narra a história conhecida como o bezerro de ouro. O povo vê que Moisés demora a voltar do Monte Sinai e se incomoda com aquilo. Neste incômodo, eles vão até Arão e pedem a Arão que Arão montasse alguma coisa para que fosse adiante deles, ou seja, para que Arão montasse um Deus. Observe que em nenhum momento eles lembram de Deus, eles lembram de Moisés. Ele diz que Moisés está demorando a voltar e que talvez Moisés não voltaria. Então eles pedem que Arão montasse este bezerro de ouro. Aí está o verdadeiro entendimento, a verdadeira concepção errada sobre Deus. A concepção errada sobre Deus, ela vai resultar sempre em idolatria. Eu preciso ter em minha mente aquilo que a Bíblia diz sobre Deus e não aquilo que minha mente quer criar sobre Deus. Aquilo que eu crio sobre Deus a partir da minha mente não é real. Aquilo que eu crio sobre Deus na minha mente é idolatria, é um ídolo. Eu preciso criar na minha mente um pensamento correto sobre Deus, não a partir da minha própria mente, mas a partir das Escrituras Sagradas. É aí que está a verdadeira concepção, a correta concepção sobre Deus. A concepção errada sobre Deus, ela, além da idolatria, ela me levará a colocar Deus aonde eu quero e não aonde Ele está. Ela me levará a colocar Deus aonde a minha necessidade quer que Ele esteja. Então, por isso, a minha concepção precisa necessariamente estar correta e de acordo com a palavra de Deus, e não aquilo que eu quero, e não aquele que eu quero que seja Deus. É de fato que é impossível uma mente como a nossa, falha, limitada, conceber Deus, entender Deus em sua totalidade. Porque um Deus que conhece todas as mentes e toda a mente, conhece todos os espíritos e todo o espírito, um Deus que conhece todas as leis e toda a lei, não cabe em uma mente humana e falha como a nossa. O que significa a palavra atributo? De acordo com o dicionário da língua portuguesa, a palavra atributo significa o que é próprio a alguém ou alguma coisa, característica, qualidade considerada positiva, virtude. Deus, por intermédio de sua palavra, se revelou com vários atributos, com muitos atributos, como dito anteriormente, como por exemplo graça, misericórdia. O que significam? Nós faremos os vídeos falando acerca desses atributos individualmente, mas basicamente a graça é dar aquilo a nós, aquilo que nós não merecíamos, e misericórdia é não dar aquilo que nós merecemos. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós não podemos ver Deus com apenas um atributo. Infelizmente, algumas pessoas nos dias atuais têm olhado para a Bíblia, para a palavra de Deus, como se Deus tivesse apenas um atributo, por exemplo, o amor, mas esquecem que Deus também é justiça, e isso resultará no pecado, porque Deus não ama apenas na nossa concepção. A nossa concepção de amor nos dias atuais é que Deus nos deixa pecar e não haverá consequência para o pecado, que nós podemos andar ou viver da forma que nós bem entendermos e isso não trará consequências. E é errado pensar dessa forma. Deus é amor,
mas ele também é a justiça. Então é necessário nós olharmos para a palavra de Deus e em todos os trechos da Bíblia que nós estivermos meditando, lembrarmos que Deus tem diversos atributos e observar qual atributo dele está sendo usado. E também lembrar que seu atributo, quando ele age com um atributo, ele não deixa os outros de lado. Ele age com amor e ao mesmo tempo ele está agindo com justiça. Quando nós olhamos para a cruz, por exemplo, muitos de nós lembramos apenas de João capítulo 3, versículo 16, que fala do atributo amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas na cruz nós podemos enxergar diversos atributos e não apenas o amor. Nós podemos enxergar a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Basicamente, a graça de Deus é dar a nós aquilo que nós não merecíamos. Vemos também na cruz do Calvário Deus atuando com misericórdia. E o que é misericórdia? Basicamente, é não dar aquilo que nós merecíamos. Nós não merecíamos entrar na eternidade, nós não merecíamos a salvação, mas Deus agiu com graça e nos concedeu a salvação. Nós merecíamos a morte, porque o salário do pecado é a morte. O pecado de Adão e Eva corrompeu toda a raça humana. Nós merecíamos essa morte. A morte eterna, a separação eterna de Deus. Mas Deus agiu com misericórdia e não dando a nós aquilo que nós merecíamos. Basicamente, esses são os atributos de Deus revelado em sua palavra. Mas no decorrer da série de vídeos, falaremos detalhadamente sobre estes atributos de Deus. Eu espero que você não perca essa série de vídeos, pois eu creio que Deus terá algo ao seu coração e nós entenderemos melhor sobre Deus. E quando passarmos a entender melhor sobre Deus, nossa vida cristã com certeza será muito melhor do que temos uma vida cristã hoje. A nossa pregação, o nosso ensino será um ensino muito mais abrangente e muito mais correto sobre Deus. E a nossa adoração não será uma adoração sem sinceridade, muito pelo contrário, nós adoraremos a Ele com mais sinceridade, nós adoraremos a Ele com mais entusiasmo e de todo o nosso coração. Que Deus abençoe sua vida e eu te espero na próxima videoaula em nome de Jesus.